Olá, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo aqui. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Este vídeo é a continuidade do primeiro vídeo que nós já publicamos aqui. E no primeiro vídeo que nós falamos, quem não assistiu, que possa fazê-lo para que possa entender um pouco dessa sequência. Eu já mostrei aqui para vocês que existe sim uma questão pessoal entre o pastor Ailton José Alves e o advogado que fez o seu interrogatório, né? E não queremos entrar muito neste mérito, nessa questão pessoal aí, mas pelas vozes, tanto do pastor Ailton como do advogado, inicialmente, antes mesmo de iniciar as perguntas, tanto um como o outro trouxe ali uma expressão, e essa expressão já deixou a entender que não há uma relação muito amistosa entre o pastor Ailton José Alves e o advogado lá do processo, né, que dirigiu as perguntas a ele. Mas e aí, você acha que quando o pastor Ailton falou que não conhecia ou não conhece o projeto de cidadania, você acha que ele mentiu nos autos do processo? O que é que você acha quando você viu o vídeo pela primeira vez? O que você entendeu? Qual foi a sua opinião, não é? Você pode colocar aqui embaixo do nosso vídeo, né, qual é a sua opinião, qual foi a sua opinião nesse sentido. Bom, muito bem. Como eu havia dito, logo no começo da sua ouvida, o pastor Ailton José Alves deixou bem claro para todos os presentes, ao juiz, ao promotor, ao advogado, as partes que estavam presentes, de que ele não iria responder às perguntas que porventura viessem a ser feitas pelo então advogado que realmente fez as perguntas. De fato, fez as perguntas realmente, dirigiu as perguntas a ele. Então ele deixou bem claro, inclusive virando-se para o juiz e dizendo que o referido advogado não tinha condições de lhe fazer as perguntas. E ele ficou ali, não pôde se opor, porque é uma questão processual, no andamento do processo, as perguntas que são feitas pelo Ministério Público, pelo juiz, pelo advogado, enfim. Então ele não pôde e nem pode se opor a isso naquele momento. Então ele começou a ouvir as perguntas e, como eu disse, ele ouvia as perguntas e não respondia, obviamente, como vocês já viram aí nos vídeos, ele não respondeu, e quando respondia dizia que eu não vou me manifestar, porque isso não faz parte do processo, isso já foi dirimido em outro processo, isso não faz parte do processo, não vou responder. Mas quando chegou, não é, nessa parte do projeto Cidadania, ele respondeu isso rapidamente, eu não conheço o projeto Cidadania. Ora, na minha humilde opinião, o pastor Ailton José Alves, ele ironizou o advogado nesta pergunta, ele não mentiu nos autos do processo, não é? Ele não mentiu nos autos do processo, ele ironizou o advogado. Mas por que ele ironizou o advogado? Por uma simples razão, que as pessoas que publicaram esses vídeos aí jamais irão falar, não, jamais irão falar. Mas nós estamos aqui para trazer a verdade, né? E todo o conteúdo que eu passo aqui para os senhores, as senhoras, eu tenho cuidado de analisar, de observar, de pesquisar, né? Para que não possamos trazer aqui informações descabidas para os senhores, né? Então é o seguinte, olha, o projeto Cidadania, na verdade, senhores, ele não existiu, ele nunca existiu e não existe. Mas como assim não existe e como assim nunca existiu? Que absurdo que o senhor está falando agora. Não, veja só, esse projeto Cidadania, para que ele pudesse vir à existência realmente, ele deveria ser feito o quê? Deveria ter um estatuto do projeto, uma mesa diretora do projeto, deveria ser registrado, se constituir, né? Efetivar realmente a sua constituição através do registro. Deveria constar, depois disso, se fazer um adendo, essa é a palavra técnica, adendo ao Estatuto Maior da Assembleia de Deus e colocar lá no Estatuto a existência desse projeto. É assim que tem que ser feito.
como é que o pastor Ailton José Alves, diante do juiz, nos autos do processo, que é uma coisa séria, não é? Chegar perante as partes, como eu disse, e admitir que existe um projeto quando ele não existe, não é? Qual é a documentação jurídica que ele iria anexar nos autos do processo sobre a existência desse projeto, não é? Totalmente descabida a pergunta, com a devida vênia, com o máximo respeito possível ao senhor advogado que dirigiu essa pergunta. Porque o pastor Ailton não poderia admitir essa pergunta sabendo que não existe, não é? Aí sim ele estaria trazendo uma mentira para dentro do processo, porque o projeto de cidadania, ele não existe e nunca existiu. Eu vou utilizar agora uma palavra que se usa muito, quem é do direito vai saber o que estou dizendo agora, a ficção jurídica, né? Quando a coisa vai muito além da legislação, da doutrina e da jurisprudência. Como, por exemplo, o princípio da verdade real, consagrado no Código de Processo Penal. E aí, os grandes entendedores do direito, do ramo jurídico, já disseram que a verdade real, de fato, só quem pode apresentar é Deus, como 100% como tem que ser. Mas esse princípio está aí, é assim que é interpretado. É uma ficção, quase uma ficção jurídica, não é? Então, eu diria, com todo respeito, que esse projeto de cidadania, ele foi, na verdade, uma ficção religiosa, porque ele não existe, senhores. Ele não existe, ele nunca existiu, tá bom? Então, o pastor Ailton José Alves, quando ele chega lá nos autos do processo e diz que o projeto não existe, não conhece o projeto, ele não praticou, ele não cometeu, ele não mentiu perante o juiz, naquele momento, perante as partes. Olha só, em outro momento, quando o pastor Ailton José Alves ele foi ouvido pelo Ministério Público, ele falou a mesma coisa, está lá, inclusive divulgaram esse vídeo nas redes sociais da ouvida do pastor, onde ele diz que não conhece o projeto de cidadania, pelo mesmo motivo que ele disse perante o juiz, é o mesmo que ele utilizou no dia que foi ser ouvido pelo Ministério Público. Ora, o Ministério Público é o fiscal da lei. Como é que o pastor Ailton iria chegar lá no Ministério Público e admitir que existe um projeto, quando na verdade não tem? Não tem estatuto, não tem mesa diretora, não está incluído no estatuto da Assembleia de Deus, então ele não existe. Então como é que ele vai chegar perante tanto o parquê, que é o Ministério Público, o fiscal da lei, como perante o juiz em audiência e admitir que tem um projeto quando na verdade não existe? Portanto, o pastor Ailton José Alves não mentiu nos autos do processo judicial, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Vamos publicar ainda um outro vídeo a respeito dessas audiências, todas aí. Eu vou trazer aqui uma novidade, porque, com todo respeito, tiveram e se preocuparam muito de divulgar esses vídeos da audiência do pastor, e eles divulgaram todos os vídeos, inclusive alguns vídeos das testemunhas, e nós fizemos uma análise, ouvimos o que a testemunha falou, das perguntas que foram direcionadas às testemunhas, e eu quero trazer uma coisa aqui sobre a ouvida de uma das testemunhas. Não vamos dizer do que se trata, mas no próximo vídeo nós vamos tratar sobre a ouvida de uma das testemunhas, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.